Eu vou começar, gente, porque senão a gente vai ficar falando das meditações. Mas assim, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que, tá vendo? Tem gente que não tá sabendo nem do Facebook, nem do Telegram. Entra lá, tem que entrar. É pra gente ter esse espírito de comunidade mesmo, porque senão fica essas aulas soltas na terça-feira. Eu entendo que vale muito a pena, porque a gente está começando, e aí é um começo maravilhoso. Eu vou estar falando disso aqui também um pouco hoje, né? Dessa nossa entrega, né? Dessa nossa entrega para poder dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, que é uma entrega linda, mas a gente pode conseguir resultados melhores se a gente estiver envolvido mesmo, uma ajudando a outra, uma com a outra, uma com a outra o tempo todo, sabe? Então, você passa por momentos difíceis, coloca lá no Facebook, e aí uma vai te ajudar. A gente tem uma equipe maravilhosa de 11 educadoras parentais lá com a gente. Eu estou respondendo sempre que eu posso, pelo menos uma vez por dia eu dou uma passada lá e respondo. Então, vale a pena. Vamos pensar aqui agora. Hoje a gente vai ter exercício depois, tá, gente? Aí a equipe também vai colocar lá na área de membros os exercícios finais da aula de hoje, porque acho que vai valer a pena fazer esses exercícios para a gente poder refletir, né? Fazer a aula e depois ter uma reflexão para que essa aula fique bem fixa, assim, bem firme em vocês. Porque é uma aula muito importante, muito importante. Vamos pensar de onde vêm essas necessidades, por isso que eu falei para vocês darem uma olhada na pirâmide de Maslow. Então, eu vou falar assim, eu não criei isso do nada, né? Então, foi baseado em literatura, são autores que eu gosto e que tem sentido, o que eles falam tem sentido para mim. Essa pirâmide de Maslow já foi feita há mais de 50 anos atrás, né? Maslow fala que tem essas necessidades básicas, físicas ali primárias, que é de sede, de alimentação, né, de homeostase. Então, quando você não tem esse básico, né, essas necessidades primárias atendidas, você nem se interessa para as outras, né, pelas outras necessidades, porque você tá ali no instinto de sobrevivência. A base da pirâmide é o instinto de sobrevivência. E eu vou falar sobre isso, né, sobre essas necessidades, que são 9 necessidades físicas, básicas, inatas, que são vitais e são biológicas, né? Então, e se a gente não atende essas necessidades dos nossos filhos, fica difícil atender todas as outras, né? E também como atender essas necessidades, eu vou explicar para vocês, porque a gente muito quer o controle de tudo o tempo todo, e a gente, nessas necessidades básicas, vitais, a criança percebe como um ser humano que tem, né? Eu tenho fome agora e não tenho fome tal hora. Então, eu vou chegar a explicar cada um. Me perguntaram sobre o sono do adolescente também. Eu vou falar por que os adolescentes têm necessidade de dormir mais tarde. Isso é uma necessidade fisiológica, tá, gente? Biológica, não é um desejo do adolescente, simplesmente. Ele precisa, para desenvolver o córtex pré-frontal, dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Então, faz parte do desenvolvimento e é uma necessidade física, biológica. Vamos começar, eu queria começar muito, eu fiz o roteirozinho, eu queria começar falando para vocês dessa necessidade, pensando num bebê, né? Vamos pensar num bebezinho quando nasce. Esse bebê quando nasce, o bebê humano quando nasce, ele só quer ser amado, ele só quer ser atendido, ele só quer ser protegido, ele só quer ficar conectado, né? Ele conheceu um mundo ali dentro do útero da mãe, que é um local protegido, que tem os sons maternos ali, né, da placenta, do batimento cardíaco da mãe. É um ambiente que ele está, entre aspas, seguro, né, dependendo de como a mãe também viveu a gravidez. E quando ele nasce, ele quer ser amado, protegido, e ele precisa do contato. Então, as necessidades básicas desse bebê a gente sabe hoje que o afeto e o amor para esse bebê são primordiais, né? Talvez até num nível, talvez não. Bowlby já mostrou que está num nível talvez acima do alimento. Ele precisa do alimento para sobreviver, mas ele precisa do amor para viver,
né? Então ele sobrevive com o alimento, né? Vide essas crianças que a gente sabe que não tem nenhum amor, nenhum acolhimento, elas alimentam e começam a ficar desconectadas completamente delas, né? E do mundo que cerca. Mas esse bebê nasce sedento de afeto, de amor, de proteção, de proximidade. E aí, qual é a forma que esse bebê tem de mostrar o mal-estar dele, né? Porque quando ele está sozinho, ele sente o mal-estar de uma necessidade de proximidade não atendida, uma necessidade de contato não atendido, então ele chora. Então, o comportamento que ele tem, que é um instinto, né? Que é ele tem dois instintos, o instinto de sucção, que vai fazer a sobrevivência, que vai preservar a sobrevivência dele, porque ele suga até encontrar o seio materno, ou até encontrar uma mamadeira, por exemplo, para saciar a sua fome, porque aquilo ali é sobrevivência, e ele tem um instinto de choro, né? Tem esse reflexo de choro. E o choro é que traz esse adulto para ele, né? Esse adulto, a mãe ou o cuidador, mas a mãe que vem atender as necessidades básicas emocionais dele. A gente tem uma necessidade muito importante no bebê, que é uma necessidade biológica, inata, fisiológica, que é a de contato. Então, é a gente pensar nesse bebê humano de contato e de fusão emocional, de conexão emocional. Porque é com essa conexão e essa fusão emocional que minha mãe sente aquilo que eu sinto e consegue atender as minhas necessidades, né? A gente fala que não adianta muito fazer aquele checklist perfeito que as pessoas falam, né? Que às vezes falam que isso é o apego, então o parto natural com a amamentação e estar com o bebê o tempo todo, cama compartilhada. Não adianta você preencher esse checklist perfeito se não há fusão e conexão emocional, se não há entrega emocional, se não há intenção de estar ali, né? Então, a gente sabe que o mais importante é essa entrega emocional, é essa fusão emocional, é essa conexão emocional, porque é ela que vai permitir essa mulher conhecer as necessidades daquele bebê, né? Não é fácil, eu falo que essa conexão emocional, essa fusão emocional, elas são difíceis sim, porque é difícil dar aquilo que a gente não teve, né? A gente não soube, a gente não sabe identificar nossas necessidades. A gente não sabe o que é necessidade, o que é desejo, a gente não sabe quais as necessidades foram atendidas, quais não foram. Só que a gente, nesse processo de conhecer o nosso bebê, o nosso filho, o nosso adolescente, eles trazem para a gente alguns incômodos, né? Algumas demandas que fazem a gente revisitar a nossa vivência infantil, fazem a gente revisitar a nossa história. E nem sempre é fácil, porque a gente começa a ver que por que a gente não consegue dar para os nossos filhos aquilo que eles tanto precisam? E por que a gente nem reconhece o que eles precisam, né? Então, um bebezinho, o que a gente fala? Chorou, atenda a necessidade. E é nessa fusão emocional que você vai saber se é fome, se a fralda está molhada, se é só porque quer ficar no seu colo, porque precisa de mais proteção. Porque o bebê humano, quando ele está sozinho no berço, quando ele está sozinho, ele chora, porque ele tem uma necessidade fundamental que é a de proximidade, a de estar em contato. Então, o estar sozinho para o bebê humano traz para ele uma eminência de perigo, sabe? É aquela sensação de angústia, né? A gente fala das angústias emocionais. Esse bebê já se sente angustiado porque ele está tão ligado àquela mãe que agora não está aqui mais, né? Que antes eu estava dentro dela e agora fora dela, eu nem sei, não escuto a voz, não estou escutando mais aquela voz abafada, não estou escutando mais dentro do útero aqueles sons, não estou mais percebendo aquela água quentinha, não estou percebendo mais o contato, o toque, né?
Por isso, tudo é tão importante para aquele bebê se sentir seguro. E a gente vai vendo que esse bebê, sendo satisfeito nas necessidades básicas dele, ele vai ficando cada vez mais seguro e mais conectado àquela mãe, e mais confusão emocional. Então, ele está fundido a essa mãe, ele está conectado a essa mãe, né? Quando a gente consegue fazer isso, gente, que é muito difícil. É muito difícil dar o que a gente não teve. E é isso que a gente começa a revisitar quando a gente começa a atender as necessidades dos nossos filhos, né? Então, às vezes, de um bebê é mais fácil, porque ele chora, eu ponho no peito, ele chora. Mas sabe quando o choro começa a te irritar? Né? O choro começa a te irritar, ele não dormir na hora que você quer que ele durma, começa a te irritar. E isso tudo, se a gente fizer um exercício, traz à tona coisas nossas, né? Por que uma mãe, eu pergunto para vocês, por que uma mãe se irrita com um bebê chorando e outra não se irrita? Por que uma mãe irrita quando o bebê... No consultório tem muito isso. Eu pergunto, como é que ele está dormindo? Ah, uma maravilha. Aí quantas vezes que acordar? De 2 em 2 horas. E tem outra mãe que fala assim, nossa, doutora, não dorme nada. Você não dorme nada? Acorda de 2 em 2 horas. Só para vocês tentarem entender, olha como duas mulheres com histórias idênticas interpretam aquela necessidade daquele bebê de uma forma diferente. Uma é movida ali, uma é machucada, né? Provavelmente ela não teve aquilo, ou ela tem uma história de sono com a mãe um pouco mais difícil, então a gente vai percebendo. Por isso que a gente fala, não precisa lembrar da sua infância. Olha para o seu filho, vê o que ele te traz, vê o que ele traz na sua pele. A gente não consegue dar para um bebê, para uma criança, para um adolescente, aquilo que a gente não teve, porque não tem registro. Eu gosto de mostrar, porque eu gosto de passar a mão. Não tem registro emocional. O que eu não tenho registrado na minha pele, no meu corpo, o que eu não tenho registrado, se eu não tenho registrado amor, eu não consigo dar amor nunca. Se eu não tenho registrado carinho, afeto, como que eu vou fazer para dar isso, né? Então eu falo que eu não vou dar nunca é porque é um processo, né? Você pode dar um dia, se você não teve amor, pode, mas é muito mais difícil do que aquela pessoa que teve pelo menos um pouco, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Como que eu vou revisitar? Para quando chegar lá na aula da conexão com a criança interior, da jornada, né, da conexão com a essência, vocês entendam todo esse processo. Então, quando os meus filhos fazem coisas que me tiram do sério, eu tô simplesmente, eu tenho que saber, aquilo ali é um registro emocional, é uma reação emocional que eu tô tendo, que foi registrada principalmente ali nos meus primeiros 3 anos, os meus 6 anos, ou foi registrada na minha adolescência. Então, é essa percepção que te muda e que te move, né? Com essa vontade de ser para o seu filho além, né? Para entregar além, né? Então, o sucção e o choro é a única forma desse bebê chamar. Então, essa fusão emocional é isso que eu falei com vocês, que é esse estar ligado, que é isso que faz a gente perceber as necessidades dos nossos filhos. E a gente pode sentir essa fusão emocional, essa conexão emocional, não é só quando ele é bebê, não. A gente pode sentir essa conexão e essa fusão emocional a vida inteira. A vida inteira. Se a gente observa, se a gente está ali olhando para o que está acontecendo, né? Se a gente... porque a gente consegue entender das necessidades dos nossos filhos, porque a gente... É aquela coisa que todo mundo fala, né? Nossa, eu sinto o que o meu filho está sentindo, né? Ou seu filho está ali refletindo o que você está sentindo. E essa conexão é que é o que a gente tem que lutar por ela. Porque aí não fica naquela coisa abstrata, difícil, né? Que vocês ficam me perguntando, doutora Jo, como que eu vou saber qual é a necessidade dessa criança? Né? Ele faz birra o tempo todo, ele se joga no chão o tempo todo, ele é agressivo. O que você tem que saber aqui é que toda criança que está tendo um comportamento de agressividade, de explosão emocional, o que for, ela está te chamando para olhar a necessidade dela, não para olhar ele como um comportamento. O comportamento é simplesmente o resultado de coisas que estão vindo ali, ó, para trás. E normalmente uma criança fica agressiva, hostil, bate,
quando ela já pediu trilhões de vezes a mesma coisa. E essa mãe não entendeu. E não entendeu não foi por culpa nossa, né? Como eu não entendia lá atrás. Não entendeu porque está desconectado. Estamos desconectadas conosco. Não sabemos que é essa necessidade. Que necessidade é essa, doutora? Eu fico 24 horas por dia com essa criança e ele continua me pedindo para brincar com ele. Porque os nossos filhos querem, não é presença de corpo, eles querem presença emocional. Se eu me entrego emocionalmente para o meu filho, ele fica satisfeito. E é nesse processo de atender as necessidades dele que eu consigo ver aí uma evolução para uma autonomia, para uma maturidade, para uma independência. É quando eu atendo essas necessidades, né? O que a gente fala muito assim? Eu não tive as necessidades atendidas, não tive, a maioria, todos nós não tivemos, né? Não é porque os nossos pais falharam, né? É simplesmente porque é quase impossível atender 100% das necessidades dos nossos filhos, que os nossos filhos, quando pequenos, eles nos querem 24 horas por dia, brincando, estando ali com presença plena, e a gente tem um monte de outras coisas para fazer. E aí é isso que eu quero deixar muito claro nessa aula, que fique registrado para vocês, é que a gente não precisa atender todas as necessidades, a gente tem que se esforçar muito, mas a gente precisa validar, nomear e dizer para essa criança que ela está certa de querer, ela está certa do que ela necessita, né? Filho, eu sei que você me quer brincando com você agora, e você está correto, e você está certo. Eu sei que você precisa, isso é legítimo, essa sua necessidade é legítima. Só que agora a mamãe tem que estudar, a mamãe tem que trabalhar. Depois eu vou te atender. Mas deixa para aquela criança bem claro que aquela necessidade genuína dela condiz com o que ela sente. Porque quando eu falo para o meu filho que me chama para brincar, não come alguma coisa, faz isso, não fica quietinho aqui que a mamãe agora precisa fazer. Ele começa a pensar que ele está errado, então ele se desconecta dele mesmo. Que aí é aquela coisa de a consequência de não atender essas necessidades vem justamente com isso, né? Eu estou destruindo a torre interna do meu filho quando eu desvio o foco dele da necessidade dele, quando ele não quer colocar o casaquinho para sair de frio e eu obrigo, porque eu estou sentindo frio e eu não respeito uma necessidade dele, que é de temperatura corporal, né? Porque as crianças têm um metabolismo muito maior, muito mais acelerado que o nosso. Então eu, em vez de perceber, né? E ali, educadamente. Por que a gente não faz isso? Eu fico perguntando sempre para os pais. Por que você não pega o casaquinho, coloca dentro da mochilinha, dentro da sua bolsa e deixa a sua criança sair sem casaco, né? E se ela tiver frio, ela vai falar, mamãe, eu tô com frio. E aí você dá o casaco, né? Por que a gente faz isso? Justamente porque a gente não teve isso, a gente não teve vontade, né? Criança não tem vontade, criança não tem voz, criança não tem vez. É isso que a gente ouviu. Então a gente saía com a roupa que a gente queria, com o sapato que a gente queria, não. Com a roupa que a nossa mãe queria, com o sapato que elas queriam, do jeito que a gente. Com o cabelo, a gente cortava o cabelo de acordo com o que a mãe queria. Eu lembro que a minha mãe cortava o meu cabelo curtinho e eu ficava mais ou menos uma semana debaixo da cama escondida, porque eu não queria que meu cabelo fosse curtinho. E ela falava que tinha que ser curtinho o cabelo, porque dava menos trabalho. Então, só para vocês entenderem que isso... E aí, quando essa criança escuta isso, o que ela pensa? Porque ela ama esses pais de forma incondicional. Ela pensa que ela está errada. Que ela tem um sentir que não conecta muito com a verdade daquele adulto. Então, a minha vivência infantil, a minha realidade ali da infância, ela não vale nada. Não vale nada. Eu tô com frio, minha mãe me manda sair sem blusa. Eu tô com calor, minha mãe me manda usar casaco. Eu tô com sede, ela fala que não é sede, que eu acabei de beber água e me dá comida. Eu não tô com fome e ela me enfia comida goela abaixo. Então, isso tudo tem um significado muito grande. Não é simplesmente eu estou controlando o meu filho. Eu estou controlando o meu filho
e destruindo a torre interna dele. Eu estou mostrando para ele que ele está errado no sentir dele. Vocês entendem isso? E assim, e eu falo com vocês, às vezes de forma dura, falando assim, porque eu queria que tivessem falado comigo de forma dura assim, lá atrás, para eu poder ter feito menos coisa errada, né? Então, e é isso, porque o que a gente está aqui fazendo é começando uma nova vida, começando uma nova possibilidade na família de vocês, pensando que esse é o primeiro dia do resto da sua vida. E o que você tem para trás é a sua história, você só está aqui, vocês todos estão aqui, 145 pessoas, vocês só estão aqui por causa da história de vocês. E quando vocês perceberam que o que vocês estavam fazendo com o filho de vocês não estava conectado com o sentir de vocês, vocês perceberam, opa, porque as pessoas estão tão anestesiadas de ouvir o que o outro fala e não ouvir o que vem do meu coração. Então, eu bato no meu filho porque me falaram que se eu não batesse, esse menino ia bater em mim um dia. Eu grito com ele porque se eu não gritar, um dia ele vai gritar comigo. Eu proíbo ele de fazer as coisas que ele quer, porque senão um dia ele vai pegar e achar que manda aqui em casa. Então a gente ouviu isso durante uma vida e não se conectou com o nosso sentir, porque a gente não está conectado com o nosso sentir, porque isso não foi permitido desde a nossa infância. E quando a gente vê uma filosofia linda dessa, que existe há mais de 100 anos, e quando a gente se depara que tem toda uma história muito bem sedimentada, que agora é validada pela neurociência, né? Que agora com mais estudos em educação, em psicologia, né? Com toda essa validação, eu preciso, gente, agora eu preciso estudar isso aí, eu preciso, porque eu estou desconectada comigo. O que eu sinto não é o que eu faço. O que eu faço não tem nada a ver com o que eu sinto. E isso vem dessa história. Por quê, gente? Porque essas necessidades que a gente tem lá na nossa infância, de bebê, na infância, se ninguém atendeu essas necessidades, eu vou passando essa necessidade para a próxima fase. Então, se eu, quando bebê, eu não tive as necessidades atendidas, eu mando para a infância. Se eu não tive as necessidades atendidas na primeira infância, eu mando para a adolescência. Se eu não tive as necessidades atendidas na adolescência, eu mando para a vida adulta. E aí, o que acontece? Somos nós. Chegamos lá na vida adulta, sem necessidades atendidas, com o que gera? Qual é a consequência maior disso tudo? Dependência emocional. Então, eu preciso do outro para atender as minhas necessidades. E eu preciso entender que quando eu sou adulto, eu não tenho que depender do outro para atender as minhas necessidades. Meu marido não tem que atender as minhas necessidades, né? Meus pais não têm que atender as minhas necessidades mais, porque eu sou adulta. Os meus filhos, muito menos. O que a gente mais vê hoje em dia é filho atendendo necessidade de mãe, né? Fica quietinho aí que eu preciso estudar. Cala sua boca que agora é o que tem que falar. Então, a minha necessidade é paz, a minha necessidade é sossego. E você, com sua necessidade de brincar, de pular, de gritar, tem que atender primeiro a minha necessidade. São duas necessidades ali que competem. E eu, na minha imaturidade emocional, somos todos, tá, gente? Eu, na minha imaturidade emocional, eu valorizo mais a minha necessidade. Só que a gente tem duas posições na vida. A de receber e a de doar. Já era pra gente. A gente agora tem que doar, dar. Atender às necessidades dos nossos filhos. E eles estão ali para receber. Né? Então, quando eu faço uma pergunta boba na internet, né? Sobre o que é mais importante para você? O que seu filho sente ou o que você sente que ele tem que sentir? Aí as pessoas, os dois. Aí eu já sei. Essa pessoa ainda está sem entender essa visão, né? De eu preciso dar. Eu preciso dar. Porque quando eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu além de me curar, porque eu vou em busca da maturidade emocional,
Eu estou fazendo exatamente aquilo que tem que ser feito para mudar o mundo. Vocês entendem que quando eu crio uma criança e eu atendo a maioria das necessidades dela, eu diminuo esse vazio emocional? Que é aquilo que eu falei com vocês. Entre as necessidades e o que as crianças têm, os adolescentes têm, existe um vazio emocional entre o que as necessidades deles e aquilo que a gente consegue dar. Esse vazio pode ser pequeno, grande, médio, grande, enorme. E aí que a gente vai encontrar aí nesse vazio. O que a gente encontra nesse vazio emocional? Agressividade, vícios, problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eles estão ali. Dependência emocional, eles estão ali. Busca por relações abusivas, tá tudo no vazio emocional. Então, a hora que eu tento acabar com esse vazio, ou pelo menos diminuir esse vazio nas pessoas, porque os problemas do mundo todo, todos os problemas do mundo estão nos vazios emocionais. Então, a hora que eu diminuo esse vazio emocional, eu acabo com os problemas do mundo. Né? Não tem jeito de acabar completamente, porque a gente não consegue se doar completamente. Mas a gente precisa exercitar essa doação, pensando que é essa doação que vai te curar. É essa doação que vai fazer você vai doer muito, porque não está registrado na sua pele. Você não tem registro disso. Você não tem esse registro emocional. Como que eu vou dar carinho se eu nunca recebi carinho? Como que eu vou abraçar e beijar se eu nunca fui abraçada e beijada? Então, olha quanto é difícil. O quanto é difícil você dar, porque aí, nesse movimento de dar, você está se superando. Porque você não é um movimento altruísta, é um movimento de realmente ter com você que é isso que é essa que é a sua função de mãe e de pai. E aí as pessoas falam assim, mas e eu, doutora Ju? E eu? Ninguém olha para mim. Ninguém tem que olhar para você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Quem tem que olhar para você, eu respondo assim para as mães que me perguntam, é você mesmo. Ninguém vai te olhar. E se você tá com se você tá casada com um homem que também tá cheio de vazio emocional, um dependente emocional do outro, uma hora não vai dar certo. Porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar pra gente, atender às nossas necessidades. E nesse movimento de atender às necessidades dos nossos filhos, a gente muitas vezes consegue atender às nossas necessidades também. É um pouco difícil de entender isso, porque é mais complexo, mas é exatamente assim, tá? Então, vamos ver o que eu esqueci aqui, vamos ver eu escrevi aqui, se não formos vistos, se não fomos, né, no passado, vistos, validados, amados, e se a gente foi criticado, julgado, ignorado, isso tudo dói. Dar aquilo que a gente não teve, né? Ou encontrar um bebê ou um filho que pede, que te suga, que te quer o tempo todo, né? Esse menino me chama para brincar o tempo inteiro, não suporto mais. Essa criança me chama o tempo inteiro para estar ao lado dele, doutor, ele não consegue ficar sozinho. Ele está te sugando. E você não, quando você faz esse movimento de dar para ele aquilo que ele tanto quer, ele está te chamando para a cura também, que ele está te chamando para dar aquilo que te dói tanto, né? Porque vai doer. Eu escrevi aqui que é uma sensação de sucção, é uma sensação de arrancar sua pele, assim, te deixar sangrando, exposta, porque você não tem aquele sentir em você. Então é como se você tivesse com a alma exposta mesmo, né? Então eu deixo de eu paro de querer a minha paz, o meu sossego, o que for, no meu egoísmo infantil, que a minha vivência infantil está muito ali, né? E eu começo a funcionar como um adulto. Um adulto que sei que aquela criança que está ali, aquele adolescente, ele precisa de mim para atender as necessidades dele. Os adolescentes menos, né? Porque essas necessidades físicas eles já se atendem, mas as necessidades emocionais não.
Então, eu sei que ele ainda precisa de mim, né? E as pessoas me perguntam muito, mas doutora Ju, eu nunca soube disso, eu nunca fiz isso, então faça agora. E cada um tem uma história, né? E se seus filhos já estão com 10, com 15, com 20, ainda há tempo, né? Você está simplesmente mudando toda uma história aí transgeracional. Pensa no poder que isso tem, né? Porque se você já muda com seus filhos, já começa a dar para eles aquilo que você não teve, eles vão dar muito mais para os filhos deles, muito mais, porque eles já vão estar nesse caminho, nessa história, né? Vamos lá para outra pergunta que eu coloquei aqui. E por que a nossa presença é tão importante para os nossos filhos? É porque é essa atenção plena, é essa presença plena que vai fazer com que essas crianças e esses adolescentes estejam alimentados do nossa aceitação, do nosso amor incondicional. É nesse momento que eu tô ali que eu faço entrega emocional. Então é a hora que eu desligo tudo, que eu tô sem distração nenhuma e eu estou ali para o filho, por ele e para ele. Então eu tô aqui por você e para você. Que também é um exercício. Eu vou desligar essa luz aqui que eu tô morrendo de calor. Então, é toda uma doação mesmo, não é dar, é doar, né? É doar. Eu tô vendo que tá vindo um monte de pergunta aqui, gente. Eu vou responder. A hora que der o tempo, ainda tenho ali 22 minutos. Um pouquinho mais, porque eu demorei para começar. E como que eu posso compreender aquilo que se passa comigo hoje? Observando. O que passa com você hoje, quando seu filho faz uma birra, o seu desconforto, a sua angústia, te leva na sua história. Então, alguma coisa aconteceu lá na sua história. Você também não teve acolhimento. E a gente não teve. Muitos de nós vivemos uma época, né, que os pais falavam assim mesmo: criança não tem vez, criança não tem voz, né? Às vezes eles mentiam para alguém e falavam que a gente é que tinha inventado para que eles não ficassem mal, porque essa responsabilidade social muito maior que a responsabilidade pessoal, né? É mais importante que os outros pensam o que acontece dentro da minha casa do que o que realmente acontece. O autoritarismo tem muito isso, essa fachada, né? Então, às vezes estava ali com um filho totalmente desestruturado, um filho que já tinha tentado suicídio, uma mulher que estava completamente depressiva e aquele eu ia falar senhor do engenho, não, aquele senhor, né? Aquele poder da casa, né? Da sociedade patriarcal ali, aquele homem falava que estava tudo bem. Né? Você vê que as mulheres às vezes iam ser internadas em hospícios mesmo, e ele falava que estava passando uns dias numa casa de saúde por causa de algumas coisas. Então, assim, só para vocês entenderem mesmo que o que o autoritarismo fez, né? Porque para as pessoas, nossa, funcionou aqui. Não, doutora, eu apanhei minha vida inteira e tô ótimo. Mentira. Mentira. É porque você ainda não conectou com sua dor, sua vivência infantil. Porque quando eu sou adulta, eu penso, eu apanhei, tá tudo bem, tô ótima hoje, aqui tô dando aula para vocês. Mas quando eu conecto com a minha criança, e quando eu lembro dela chorando no cantinho, dói, dói. E quando eu dou para os meus filhos uma possibilidade de ter uma mãe que não bate, dói. Porque aí eu penso toda hora, por que eu não tive uma mãe assim? Por que não, a minha mãe não foi compreensiva assim? Aí vem todo o meu racional, né? Naquela época não existia isso. Existia assim, tá, gente? A gente tem, depois que eu comecei a falar sobre isso, chegou aqui em mim milhões de pessoas, milhões não, mas dezenas de pessoas contando que isso já existe há muito tempo. Existe uma filosofia no Japão do Perfect Family, que é como se fosse uma religião, né? No Japão, uma filosofia, não sei se tem alguém aí da comunidade que me passou isso, eu não sei se é da comunidade ou da mentoria, mas que tem todos esses princípios aí, já tratavam a criança como ser humano, né? Porque a diferença é que agora a gente trata a criança como ser humano, um ser humano completo, né? Um ser humano que, para respeitar, eu preciso respeitar também, né? Um
Um ser humano que nasce com autoestima, um ser humano que nasce solidário. E que às vezes eles vão se perdendo isso por nossa causa. Pelo jeito da gente tratá-los, pelo jeito da gente olhar para eles, né? Às vezes eles perdem o amor genuíno porque a gente já não olha para eles mais com amor genuíno. A gente olha para eles com amor condicional. E a gente tem muito forte dentro da gente que a gente precisa controlar os nossos filhos, controlar o tempo todo. E a gente não confia neles. E quando a gente não confia nos nossos filhos, eles não vão confiar neles mesmos também. Porque para você ter autoconfiança, você precisa receber confiança, né? Eu, para me ver bem, eu preciso que minha mãe me olhe bem.